romance que mistura ficção e realidade volta a um tempo crucial da história política do Brasil. Com temperos de suspense e mistério, o livro recupera as diretas já, as complexas articulações políticas que levaram Tancredo Neves a ser eleito pelo voto indireto em janeiro de 1985. E o segredo guardado a 7 chaves, a doença do presidente. Não por acaso, o dossiê Rubicão, quando a morte assume o poder, é lançado às vésperas dos 25 anos da posse que não houve. Conversa comigo o autor, o jornalista Ramiro Batista. Bem-vindo, Ramiro. Oi. Ramiro, por que o dossiê, vamos começar pelo nome, o dossiê Rubicão? Bom, o dossiê Rubicão é um documento que uma fotógrafa de um grande jornal detém, que ele, de certa forma, antecipa e desmascara as manobras da sucessão presidencial que passa pela campanha das diretas e vai chegar à posse a eleição no colégio eleitoral do Tancredo Neves. Essa fotógrafa ela tem esse dossiê, de certa forma, ele desmascara a oposição, de certa forma, ele interessa ao governo, ele interessa aos militares. Essa fotógrafa desaparece e um repórter jovem que quer descobrir o furo da vida dele, ele vai atrás dessa fotógrafa, vai se embrenhar nessa trama toda, vai ver que o desaparecimento dela pode interessar aos militares, ela pode interessar ao próprio Tancredo Neves, e ele vai descobrir a doença do Tancredo Neves, vai tentar publicar a doença do Tancredo Neves, no momento que ninguém queria que o Tancredo Neves estivesse doente, muito menos que o Sarney viesse tomar posse no lugar dele. Que é o momento delicado da transição. Isso, do Rubicão, porque foi inspirado numa frase do próprio Tancredo Neves, que ele diz que ninguém tira o sapato antes de chegar ao rio, mas ninguém vai ao Rubicão só para pescar. O Rubicão é o rio de Roma, que os generais não podiam atravessar. Quando César atravessou o Rubicão, Roma mudou para sempre. Então, tem um sentido de obstáculo. Tem um sentido de obstáculo e de desafio. E aquele momento era o Rubicão do Tancredo, era o Rubicão do país e era o Rubicão também dos meus personagens. Então, a fotógrafa, o repórter. O fotógrafo, o repórter, os personagens estão também num processo de crescimento emocional diante do seu limite, né? Querendo também atravessar o Rubicão como o país queria atravessar o Rubicão, como o Tancredo estava diante do Rubicão dele. O seu personagem principal é um repórter, um foca, um iniciante, né? Isso. Você era um iniciante naquela época? Não, você já tinha estrada? Eu tinha estrada no interior. Eu tinha estado no interior, eu vim entrar em jornal mesmo em 87, a minha experiência que eu fui aproveitar aí, ela veio depois desse momento. Esse momento eu absorvi muito como estudante de jornalismo. Esse momento ele me incomodava muito por causa da polarização e por causa do certo maniqueísmo que havia, de um certo endeusamento exagerado do Tancredo e de uma demonização exagerada do Paulo Maluf. Esse momento eu absorvi ele intensamente, como jovem repórter. E essa história eu queria um dia contar e fui contar assim. Criei esse trama, essa trama, né, esse suspense, em que um jovem repórter, cheio de sonhos, de vontade de mudar o mundo, como todo jovem repórter, ele quer descobrir, quer fazer o furo da vida dele, e acontece essa fatalidade da fotógrafa, namorada dele, que tem um dossiê. Agora, por que a opção pela ficção? Você que é um jornalista experiente, que inclusive foi jornalista de política, né? Setorizado, mas fez uma opção pela não ficção, né? Pela ficção e não por uma grande reportagem. Porque eu gosto, antes de seduzir o leitor, mais seduzir do que... eu gosto mais de divertir e ensinar do que doutrinar, do que convencer, né? E mais provocar. Eu tenho mais vocação de ficcionista do que de historiador. E tenho uma certa preguiça de historiador também. Quando você é ficcionista, você tem algumas liberdades que você pode usar. Os fatos já bastam no dia a dia. Fora isso, como literato, eu sempre gostei muito da literatura histórica, que você contar um grande fato, você contar uma parte da história do Brasil de forma sedutora. Eu quero que as pessoas leiam. E a reportagem e o texto histórico, para mim, ele é mais indevassável, né? É mais inacessível e
e mais, tem imagem de mais chato. Então é isso, o meu sonho era assim, sim, contar a história do Brasil, mas de uma forma saborosa.